Queridos, então vamos assim proceder à leitura da palavra de Deus, Apocalipse capítulo 7, do versículo 13 ao 17. O texto nos diz assim: Então, um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro, que está no centro do trono, será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Aleluia, irmãos. A grande tribulação e o livramento da igreja de Cristo é o tema que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa mensagem. Nós estamos diante de um texto apocalíptico, sim, e que nos revela um período difícil que a igreja do Senhor Jesus vai estar passando. E não é difícil a gente compreender, né, o que é um período difícil, um período de perseguição, um período de tribulação. Nós temos recebido praticamente que semanalmente, né, notícias, por exemplo, de igrejas cristãs que estão sendo destruídas, templos destruídos e igrejas perseguidas lá na China. E isso tem se intensificado até mesmo durante esse período, né, de pandemia. Nós temos recebido notícias, por exemplo, de cristãos sendo mortos em alguns países da África, cuja religião predominante é o islamismo. Os muçulmanos têm assassinado aqueles que confessam a sua fé em Cristo Jesus. E aí eu paro e me pergunto, irmãos, quando a palavra de Deus fala sobre um grande tempo, né, um tempo de uma grande tribulação, às vezes eu fico imaginando, será que os cristãos, né, já sofreram o máximo que eles poderiam sofrer? Houve um momento na igreja primitiva em que o apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, escreveu aos crentes, né, pedindo para que eles aguardassem, tivessem perseverança, porque o sofrimento ainda haveria de aumentar. Eles estavam sendo perseguidos naquele tempo pelo Império Romano. E agora, diante desse texto, nós aprendemos que existe um tempo ainda pior, né, nos aguardando enquanto igreja que somos do Senhor Jesus. E as Escrituras dizem que esse tempo virá depois do arrebatamento. Na mensagem que nós ministramos aqui na quarta-feira, nós falamos sobre o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Ele virá, não tocará nessa terra, ele virá, nós encontraremos com ele nos ares, ou seja, nós, os que estivermos vivos, né, a igreja do Senhor Jesus que estiver vivo. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão em glória para presenciar esse momento triunfante da igreja. Mas depois que o Senhor Jesus levar a sua igreja, a Bíblia nos ensina que será instaurado um período chamado período da grande tribulação. Nós damos importância a esse período porque nos 22 capítulos do livro de Apocalipse, 13 deles se dedicam a falar, a citar esse período da grande tribulação. Jesus já tinha profetizado sobre esse período. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 21 e 22, se os irmãos quiserem abrir suas Bíblias, né, o texto diz, Jesus falando, porque haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, que são a igreja do Senhor Jesus, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, diz o Senhor. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até mesmo os eleitos. Preste atenção nessa palavra do Senhor Jesus.
Ele menciona explicitamente o termo grande tribulação, como sendo esse período de sofrimento da igreja. Ele diz que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Irmãos, nós temos vivido dias aqui difíceis. E eu confesso aos irmãos que uma das tônicas da minha oração, das minhas orações, tem sido pedir ao Senhor que venha abreviar esse tempo que nós estamos vivendo, que venha trazer logo uma solução que contemple as pessoas, aquelas que já estão sofrendo com enfermidades, as outras que estão sofrendo por conta dos efeitos colaterais das medidas que estão sendo tomadas e efetivadas no nosso país, aliás, no mundo inteiro. Eu sei que há um problema que se instaurou diante da sociedade, que traz um desconforto a todos nós, não necessariamente se transforma numa perseguição, nem tampouco uma perseguição religiosa aqui no Brasil, mas é algo que tem incomodado. É algo que tem trazido angústia. E a Bíblia nos ensina que o período da grande tribulação será marcado por uma grande angústia. E às vezes eu fico imaginando, se tem pessoas que estão surtando com esse breve período que nós estamos aí passando por isolamento, há cerca de um mês, imagina o período da grande tribulação. Será que a igreja do Senhor Jesus está preparada para passar por ela? Eu tenho certeza que nós não passaremos por ela. Será um período tão difícil, será uma tribulação tão grande, que a promessa do Senhor Jesus é de vir antes e levar a sua igreja através do arrebatamento. Uma das coisas que Jesus fala sobre esse período, aparecerão falsos cristos, aparecerão falsos profetas, eles chegarão a realizar até mesmo grandes sinais e maravilhas com o objetivo de enganar as pessoas. Depois que Jesus falou isso, já fechando o cânon bíblico, quando o apóstolo João estava lá na ilha de Pátimos, ele recebe uma revelação do Senhor que fala também acerca dos últimos tempos. E aí o texto vem nos mostrar, mais uma vez, confirmando esse período da grande tribulação. O que seria isso? O dicionário de profecia bíblica, ele traz como conceito a grande tribulação como sendo um período de aflições e angústias incomuns, que terá o início logo após o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Será um período em que Deus, o justo juiz, estará enviando sobre o mundo o seu juízo. E, portanto, estará poupando a sua igreja, a igreja de Jesus, através do arrebatamento. Na verdade, é o cumprimento de uma das profecias feitas já há cerca de 700 anos antes de Jesus, através do profeta Isaías. Isaías capítulo 13, versículo 11, irmãos. Deus fala por meio do profeta: eu castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Profecia dada por Deus através do profeta Isaías, e que há de se cumprir nesse tempo chamado grande tribulação. Mas não só Jesus falou sobre esse período da grande tribulação, e não somente João registrou no livro do Apocalipse. O profeta Daniel, no seu livro, capítulo 9, e depois também no capítulo 12, ele vem citar esse período da grande tribulação. E eu falo isso para os irmãos terem noção da importância que é nós conhecermos as Escrituras Sagradas. No capítulo 9 de Daniel, versículo 26, diz que a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante, se referindo ao anticristo, que nós ministramos hoje pela manhã. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas para esse tempo. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. E aqui uma semana, dentro do contexto das profecias de Daniel, nós entendemos que é um período de 7 anos, ou seja, uma semana de anos, o que leva os teólogos a entender que o período da grande tribulação seria um período de 7 anos. Mas lembrando, irmãos, que o livro, os livros escatológicos, na maioria das vezes, eles são escritos com uma linguagem alegórica.
Então, esse período exatamente nós não podemos afirmar quanto será. No capítulo 12 de Daniel, logo no versículo 1, ele diz: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Olha como as Escrituras se unem. Tanto o livro de Apocalipse, quanto o livro do profeta Daniel, quanto as palavras registradas por Jesus no Evangelho de Mateus. Existirá sim esse período de juízo de Deus derramado, sobre a humanidade. Mas se a igreja do Senhor Jesus estiver firme nos caminhos do Pai, se ela se mantiver perseverante na fé, ela será arrebatada, ela será liberta, será livre desse período de grande tribulação. Mas vamos seguir nessa linha de pensamento que a palavra de Deus nos convida a pensarmos. No texto que nós lemos, Apocalipse capítulo 7, no versículo 17 diz: pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, se referindo ao livramento que Deus promete nos dar enquanto igreja do Senhor Jesus, desse tempo de grande tribulação. E diz que ele, como pastor, nos guiará a fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Essa palavra ela é confortadora, irmãos. Porque apesar de nós estarmos atentos aos períodos que estamos vivendo, apesar dos prognósticos não serem bons, a palavra de Deus nos promete que o mesmo Jesus que deu a vida por nós, aliás, quando o Evangelho de João foi escrito no capítulo 10, no versículo 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E aí eu pergunto aos irmãos: aquele que é capaz, que foi capaz de dar a sua própria vida por nós, suas ovelhas, o que mais ele não seria capaz de fazer por nós? A Bíblia diz que a este nome, o nome de Cristo, o Senhor concedeu toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Então nós cremos que uma vez cobertos pelo sangue precioso de Jesus, e é assim que nós interpretamos o efeito do seu sacrifício na cruz, nós estaremos livres de todo e qualquer efeito negativo, maléfico, que possa ter a ação do anticristo, por exemplo, contra a sua igreja. Todo efeito negativo, que seja do anticristo, mas que seja algo externo nessa grande batalha espiritual que nós vivenciamos, nós estaremos libertos pelo sangue de Jesus. Ser uma igreja cristã autêntica e verdadeira, num cenário como esse que nós estamos vivendo, é algo desafiador. E por que eu falo isso com os irmãos baseado nas Escrituras? Imaginem como que seria tentador para algumas pessoas que estivessem vivendo já na sua fé, acreditando que estão no caminho certo e de repente começarem a perceber novas propostas. Como o texto que nós lemos diz, haverão falsos cristos, pessoas querendo se passar por Cristo, querendo dizer que ele já voltou e não voltou. Falsos profetas, pessoas fazendo sinais e maravilhas, como disse Jesus que haveria de acontecer, mas ele diz: olha, não entrem nessa, não aceitem as propostas deles. Muitas pessoas estariam se desviando da fé e do caminho do Senhor. Quando eu vejo o Senhor Jesus mostrando um período difícil que acontecerá sobre a humanidade, mas ao mesmo tempo eu vejo Ele prometendo vir nos livrar desse período, eu vejo que há nas Escrituras Sagradas de uma forma muito clara o cuidado de Deus expresso com relação à sua igreja.
Se nós olharmos nas cartas, por exemplo, que Jesus mandou que João escrevesse às 7 igrejas do Apocalipse, as igrejas da Ásia Menor, estão logo no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. Uma destas igrejas, a igreja em Filadélfia, ela recebeu a promessa do Senhor Jesus, nessa carta que ele falou para João escrever e entregar, a promessa de que ela seria livre da grande tribulação. E é maravilhoso a gente perceber por que de tudo isso, além do cuidado de Deus. Volte um pouco o texto para o capítulo 3 de Apocalipse. Leia comigo o versículo 10. Quando ele está escrevendo para a igreja em Filadélfia, ele diz: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Versículo 11: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança. Um dos motivos pelos quais o Senhor Jesus fez a promessa para a igreja em Filadélfia, de que ela haveria de ser livre, ser guardada da hora da provação. Jesus disse: eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Foi o fato deles terem aceitado a exortação de Jesus, de esperarem com perseverança o tempo da volta do Senhor. Será que nós temos tido essa mesma virtude que a igreja em Filadélfia teve? Irmãos, o crente precisa aprender a lidar com tribulação, a lidar com aflição. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Na véspera da sua crucificação, o apóstolo Pedro estava no auge do seu ministério, certamente que vendo muitos milagres acontecendo, certamente que muitas expectativas nutridas no seu coração, de um momento em que o reino de Deus, o reino do Messias haveria de ser estabelecido. E Jesus começa a falar que era necessário que o Filho do Homem morresse, mas depois de 3 dias ressuscitasse. Pedro começa a se levantar e a dizer: Senhor, de forma alguma, eu estou disposto a dar a minha vida por ti. Sabe o que aconteceu? Naquele momento, Jesus dá uma palavra de revelação sobre algo que estava acontecendo no reino espiritual para Pedro, dizendo: olha, Pedro, cuidado, porque Satanás pediu autorização para cirandar contigo como se faz com a palha do trigo numa peneira. E esse termo usado por Jesus, se referindo àquilo que Satanás tinha pedido para fazer com Pedro, ou seja, cirandar, tem a ver com a palavra tribulação na sua origem. Muitas vezes as tribulações vêm e encontra o crente, às vezes, completamente cheio de si, com uma soberba espiritual, achando de si mesmo aquilo que ele não é, pensando que tem uma unção que ele não tem, pensando que tem um poder que ele não tem, que aliás lhe é emprestado pelo Espírito Santo que nele habita, mas a partir do momento em que o crente, e aqui nós temos o exemplo do apóstolo Pedro, o grande apóstolo Pedro, mesmo sendo o discípulo Pedro, que caminhava com Jesus, que presenciava os milagres de Jesus, que fazia milagres juntamente com Jesus, ele estava agora se ensoberbecendo. E Jesus vem alertá-lo: olha, existe uma artimanha, um plano da parte de Satanás para guerrear contigo uma guerra espiritual, trazendo tribulação para a sua vida, para ver se você suporta. Eu creio que esse período será um período tão difícil. Nós temos que pensar nisso. Será um período de oportunidades ainda. Não pense que se você não for arrebatado, você não vai ter mais uma chance. Terá sim mais uma chance.
mas será um tempo difícil. Tão difícil que o Senhor Jesus quis poupar a sua igreja de vivê-lo. A tribulação, irmãos, o crente ele precisa olhar para ela e fazer uma conexão com aquilo que ela pode causar na sua vida. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, não na glória dos homens. Nós nos gloriamos por esperarmos a glória de Deus, que haverá de se manifestar, diz o apóstolo Paulo. E aí no versículo 3 de Romanos 5, ele diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E diz o apóstolo Paulo que a esperança, quando vivida nessa dimensão, ela não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E por que o apóstolo Paulo falou isso para os crentes em Roma? Aos romanos. Porque, na verdade, os crentes não têm sabido lidar, não sabiam e nem têm sabido lidar com tribulações. Será que nós temos sabido lidar, por exemplo, com esse tempo que nós estamos vivendo hoje, que nos prende dentro de casa, que nos priva, por exemplo, de trabalharmos? Tempo que vai trazer grandes problemas, e a nossa oração é que Deus venha minimizá-los, ou nos livrar deles. Será que nós temos sabido tirar desse momento algo de bom? Aqui o apóstolo Paulo está dando a receita. O crente precisa olhar para a tribulação e saber trabalhar através dela a sua fé. Saber trabalhar através dela a esperança. E, sobretudo, a perseverança. Perseverar é você persistir, acreditando num alvo ao qual você tem lutado por ele. Quais são os alvos que você tem estabelecido para a sua vida? Cristo precisa ser o primeiro. E seguindo a Cristo, tudo aquilo que pertence aos conceitos, aos princípios e à vontade dele para a sua vida. Família é um alvo, sim, porque é a vontade do Senhor Jesus que você viva bem, que você tenha uma boa família, que você viva bem com ela. O trabalho, o emprego, é um alvo que você precisa seguir e perseverar dentro dele, sim. Que é a vontade de Deus. Que você tenha um ambiente, uma profissão, um lugar, por exemplo, onde você tire o sustento da sua família. São coisas, irmãos, que afetam a vida do crente. E que quando o crente coloca Jesus no centro, no alvo, então ele começa a ver um significado para a sua vida. E ele começa a ver Jesus agindo em favor de si, em favor da sua família, por exemplo. A igreja em Filadélfia, ela foi aprovada. Recebeu a promessa de ser livre desse período da grande tribulação. Por quê? Porque ela foi uma igreja perseverante. Jesus disse: eu conheço as suas obras. Era uma igreja que tinha obras, mas era uma igreja que vivia fundamentada na fé em Cristo. As suas obras eram algo que davam respaldo antes à fé que eles sentiam. Nós precisamos ser essa igreja, queridos. Precisamos ser essa igreja. E por quê? Porque nós cremos que aquela palavra que Jesus direcionou para a igreja em Filadélfia é uma palavra que vem a nós também. As cartas que Jesus escreveu, ele finalizou dizendo: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.
E aí nós estamos incluídos nessa palavra do Senhor. A Bíblia nos mostra, em diversos textos, e eu não vou citar aqui exatamente os textos, mas eu vou citar as coisas que esses textos dizem que acontecerão nesse período da grande tribulação. E por que é importante a gente saber isso, irmãos? Justamente para que a gente não venha a desistir. O juízo sobre aqueles que rejeitam o Senhor. O fim da condescendência, por exemplo, com aqueles que se rebelam com Deus. Deus tem sido paciente. Agora, no período da grande tribulação, não haverá essa paciência, essa longanimidade. Haverá nesse período, irmãos, uma oportunidade para quem ainda pode escolher por Jesus. Haverá um período de caos em que ninguém se sentirá seguro. E é por isso que o anticristo começará a atrair adeptos. Nós vimos hoje na mensagem que o anticristo era alguém, né, que representaria um poder político, seria alguém que haveria de trazer paz, anunciar uma paz, não a paz que Jesus Cristo dá, mas uma paz aparente. O primeiro dos 7 selos que o Cordeiro de Deus, Jesus, haveria de abrir, mostra a vinda do anticristo. O cavalo branco que o Apocalipse mostra. Ele haveria de tentar enganar as pessoas, inclusive os eleitos de Deus. Mas a palavra também nos mostra que será um período de reavivamento. Certamente que a maior colheita de almas na história da humanidade. Sabe por quê, irmãos? Porque todas as vezes que a igreja cristã é perseguida, ela mostrou crescimentos. Isso aconteceu na época da diáspora, logo após o apedrejamento e a morte de Estevão. Acirrou-se uma grande perseguição contra os cristãos e eles começaram a se dispersar. Diante daquela perseguição, foi o período que o evangelho mais cresceu nos tempos bíblicos. E a perspectiva para esse tempo de grande tribulação é que debaixo da grande perseguição, das angústias, muitas pessoas que não foram arrebatadas no primeiro momento por Jesus, estarão correndo e se rendendo aos pés do Salvador. Mas Satanás se manifestará. E a Bíblia nos mostra que essa manifestação do diabo, ela acontecerá em 3 frentes. Preste atenção nesses detalhes. A primeira frente será através do anticristo. Ele desejará se colocar no lugar de Jesus. E aqui, na Bíblia, no Apocalipse, ele é representado pela besta que subiu do mar. Mas na primeira carta que João escreveu, no capítulo 2, no versículo 18, diz que o espírito do anticristo já está entre nós, ou seja, ele já está pela terra. Não se encarnou ainda. No livro do profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 8, diz que o anticristo será um líder político que fará grandes coisas. E aqui no livro de Apocalipse que nós estamos lendo, no capítulo 13, versículo 17, diz que ele terá um sinal, um nome, um número, uma marca, número 666. E que quem, no período da grande tribulação, não tiver essa marca, será morto. E que aqueles que não forem mortos não poderão comprar e não poderão vender. Olha que situação. O anticristo é apenas uma das frentes pelas quais Satanás haverá de trabalhar, atuar e agir nesse período da grande tribulação. A segunda frente será um governo único. No capítulo 13 de Apocalipse, logo no versículo 1, diz que ele viu uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas, uma sobre cada chifre, né? E em cada cabeça um nome de uma blasfêmia.
E a teologia nos mostra, irmãos, que esses 10 chifres da besta, eles indicam que haverá um grupo de países, né, de nações, por exemplo, que se submeterão a um governo único, um só comando. E esse comando haveria de ser, né, feito pelo anticristo. A terceira frente pela qual Satanás vai agir no período da grande tribulação é através de um falso profeta que se levantará. E a Bíblia diz que esse falso profeta, aliás, o próprio Senhor Jesus disse: haverão falsos cristos e falsos profetas. Esse falso profeta, em conjunto com o anticristo e o próprio Satanás, eles formarão o que a teologia chama de trindade satânica, e eles dominarão sobre esse período da grande tribulação. E esse período do governo satânico acabará somente quando Jesus Cristo decretar o seu fim. Olha comigo em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Diz o seguinte: houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos, e agora não mais anjos, e sim demônios, revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Então aqui a gente vê a definição, né, do termo dragão no Apocalipse. É o próprio Satanás. Ele e seus anjos, ou seja, ele e seus demônios foram lançados à terra. E então, diz o texto no versículo 10, ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Eles não amaram a própria vida. Amém, irmãos? Existirá a grande tribulação, mas existirá a mão do Senhor que nos protegerá através do período do arrebatamento que virá antes, antecederá a grande tribulação. E nesse período da grande tribulação ainda poderá haver um grande reavivamento. As pessoas que ficaram ainda terão uma oportunidade de uma conversão, de uma entrega ao Senhor Jesus de suas vidas. E aí, queridos, fica essa palavra de exortação para nós como crentes, nós como igreja. Temos estado preparados para o arrebatamento ou vamos ficar para o período da grande tribulação? Voltando ao texto de Apocalipse 3, quando Jesus escreve a carta para a igreja em Filadélfia, ele diz: eu conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha que coisa linda. Jesus declara que para aquela igreja, ele deixou uma porta aberta, e essa porta é Cristo. Jesus declara que conhece aquela igreja, dizendo: você tem pouca força. Era uma igreja simples, de pessoas simples, humildes, não tinham força econômica, estavam debaixo de provação, mas ele diz: vocês guardaram a minha palavra, e mesmo debaixo de perseguição e provação, não negaram o meu nome. São essas as virtudes, irmãos, que como igreja nós precisaremos cultivar, para que, uma vez Jesus vindo arrebatar a sua igreja, nós possamos ir com Ele e assim nos livrarmos, sermos libertos desse período da grande tribulação.
Olha o que Jesus diz, versículo 9: vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, são mentirosos. Eu farei que se prostrem aos seus pés como igreja e reconheçam que eu amei vocês, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova aqueles que habitam na terra. E aí Jesus conclui dizendo: venho em breve, venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Já se passam 2000 anos, aproximadamente, de quando Jesus disse que viria em breve. E é por isso que eu creio, irmãos, que os sinais que nós temos visto e presenciados já estão marcando a volta do Senhor Jesus. É por isso que eu também creio que Ele tem nos dado essa palavra, uma palavra de orientação, mas sobretudo de exortação. Será que nós temos prestado atenção nas nossas obras, como a igreja de Filadélfia? Será que nós temos visto essa porta que foi aberta e que se mantém aberta para nós? Que é o Senhor Jesus. Será que nós temos guardado essa palavra do Evangelho em nossos corações e vivido? E será que nós temos tido força para não negarmos o nome de Cristo? Por exemplo, como Pedro negou no momento da crucificação do Senhor. Muitas pessoas não têm resistido a esse pequeno período de tribulação que temos vivido. Alguns pastores têm compartilhado a preocupação do desfazimento do seu rebanho, do rebanho do Senhor Jesus que está sob seus cuidados. E a minha palavra a você, crente, membro da igreja do Flamboyant nesse momento: cultive a sua fé, mantenha-se perseverante e tenha paciência para aguardar o tempo do agir de Deus sobre sua casa, sobre a sua vida. Se nós não formos capazes, irmãos, de aguardarmos, de vencermos esse pequeno período, irmãos, imagina as coisas que hão de acontecer ainda contra a igreja do Senhor. E eu nem estou falando da grande tribulação, porque dela nós seremos libertos. Por isso, no versículo 12, finalizando a carta à igreja em Filadélfia, Jesus diz: eu farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o meu nome, ou o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu e você somos essa igreja. E aí? A pergunta final que eu gostaria de trazer à reflexão, a você como parte desta igreja: como que você tem se comportado? Como que você tem visto? O que você tem, extraído desse pequeno período de tribulação que nós temos vivido? Você tem se permitido crescer? Diante dessa palavra, queridos, a gente vê que existem outras tribulações muito mais importantes, muito maiores, com um efeito muito mais avassalador do que esses que nós temos presenciado. Será que nós estamos preparados? A Bíblia nos mostra o caminho da fé, o caminho das obras, o caminho da perseverança. Permaneça nesse caminho. Certamente o Senhor Jesus há de te libertar, de te livrar. Certamente o Senhor Jesus há de te contemplar, te cobrir de bênçãos. Aquilo que Ele prometeu para a igreja em Filadélfia será uma realidade para nós, por exemplo, Igreja Batista do Flamboyant. Que o Senhor Jesus esteja sobre tua casa e que este Espírito Santo que nos consola esteja sobre nossas vidas. Amém.